Quer aprender um pouco sobre sistema linfático? Então fica aqui comigo. Eu quero falar que nós temos dois sistemas circulatórios, o sanguíneo e o linfático. Não tenho como falar do linfático, tá? Sem eu iniciar pelo sanguíneo, porque na anatomia eles estão muito próximos, estão muito interligados. Qual que é a diferença? O sanguíneo, a função é levar oxigênio e nutrientes para as células, ok? Composto por artérias, veias, capilares e coração. Então vamos lá por partes. Artérias. Quando você pegar o livro de anatomia, a artéria ela vai estar em vermelho. O que significa? O sangue, de uma maneira geral, ele não é vermelho? Sim, né? Por que ele é vermelho? Porque ele tem as hemácias. Então, as hemácias que dão essa coloração avermelhada para o sangue. E as artérias são sangue com oxigênio. Então, é o sangue que saiu lá do pulmão e vai nutrir o restinho do corpo. O restinho, né? Ou o restão, né? Depende do nosso tamanho. As veias, na anatomia, ela é em azul. Por quê? Porque já é um sangue que já não está mais oxigenado. Ele nutriu, né? Passou para as células oxigênios e nutrientes, então ele já é um sangue pobre em oxigênio. E ele vai retornar ao coração e do coração ele vai para o pulmão para oxigenar. Então são as veias. Tudo isso é componente do sistema circulatório sanguíneo. E os capilares? Os capilares nada mais é do que os vasinhos, não sei falar uma outra palavra, os caninhos, que o sangue não tá solto por aí, né? Ele tá dentro, né, de capilares, tá? Que são um pouquinho menores que as artérias e que as veias. E o coração é o principal órgão bombeador, tá? Do sistema sanguíneo. E qual que é o líquido que passa dentro desse sistema, desse capilar, dessa veia, dessa artéria, que eu já falei? O sangue. Beleza? Então, explicado o sistema circulatório sanguíneo? Ok? Agora vamos para o meu querido sistema linfático. Então, o linfático, ele vai transportar lá para o sistema circulatório, por isso que eu falei que eles são amiguinhos ali, juntinhos na anatomia, aquele excesso de líquido intersticial, presta atenção, líquido intersticial, que eu já explico o que é, que o sistema sanguíneo não conseguiu fazer esse transporte. Por quê? Porque os capilares linfáticos, eles são maiores, eles são mais espessos que o capilar sanguíneo. Por ele ser mais espesso, ele consegue carregar, ele consegue levar substâncias maiores que o capilar sanguíneo não consegue. Como, por exemplo, ácidos graxos, que são gorduras, né? Moléculas menores, proteínas maiores, eletrólitos, substâncias do metabolismo celular, tá? Então, esse excesso de líquido intersticial, era aí que eu queria voltar. O que vem a ser esse líquido intersticial? Imagina assim, ó, células, tá? O capilar sanguíneo, o sangue está passando. Aquele líquido que vem a ser o plasma do capilar sanguíneo, ele saiu para nutrir a célula. Quando ele sai, ele já muda de nome. Quando ele cai nesse espaço entre as células, isso é o líquido intersticial. Ele entrou na célula e vai nutrir essa célula. Nutriu essa célula. Como que é esse líquido de dentro da célula? Citoplasma. Beleza, nutriu a célula, bonitinha, está oxigenada com os nutrientes. Ele vai sair de novo. Quando ele sai, ele vira de novo líquido intersticial. Uma parte desse líquido vai para o capilar sanguíneo, para o sangue, vira o plasma de novo. Uma outra parte vai para o capilar linfático.
que são essas moléculas maiores, porque o capilar linfático ele é de um calibre maior do que o sanguíneo. E daí quando ele entra nesse capilar linfático, ele tem um nome. O nome dele é linfa. Mais pra frente eu vou falar da linfa. Então, quando o corpo não está conseguindo fazer essa permeação, essa carreação, esse transporte correto de uma parte vai para a linfa, para o sistema linfático, vira linfa, outra parte vai para o sistema sanguíneo, vira sangue, eles vão juntos, né? Daí o sangue vai para o coração, o sistema linfático não tem esse órgão bombeador, os dois vão lá para o pulmão, oxigena de novo e desce. É um ciclo, fica o tempo todo fazendo esse ciclo, graças a Deus. Porque nós precisamos de oxigênio, né? O pulmãozinho querido precisa oxigenar. Então, quando o nosso corpo não, por algum motivo, não consegue fazer esse transporte corretamente, fica um excesso de líquido intersticial, tá? E esse excesso de líquido forma o edema. Edema é um termo um pouquinho mais técnico, forma o inchaço. Então, quando você se sente inchada ou inchado, provavelmente você está com um pouco de excesso de líquido intersticial. Teu corpo, por algum motivo, não conseguiu drenar esse líquido normalmente, porque isso é uma coisa, né, uma relação normal, que o corpo vai absorvendo e um ciclo normal. Então, isso pode ser por, às vezes, uma alimentação errada, a não prática de atividades físicas, o sedentarismo, ficar muito tempo numa posição, né, ou muito em pé ou muito sentado, porque se você está muito sentado, você acaba pressionando os linfonodos inguinais, que são os gânglios linfáticos ali da tua virilha, tá? Que são os principais da coxa. Então, às vezes, fica muito sentado, você tá pressionando. Ou você fica muito em pé, ou muito parado, né? Numa mesma posição, você não tá fazendo com que o teu corpo vá circulando normal. Tem vários N motivos, tá? Então, uma coisa legal que eu queria te explicar. Lembra que eu te falei que você vai estudar na anatomia os azuis, né? O vaso sanguíneo azul é o venoso e o vermelho é o arterial com oxigênio. Até aí estamos acordados. E o sistema linfático na anatomia, ele é verde, tá? Então, tudo que você vê em verdinho é o sistema linfático. Os líquidos corporais, essa troca ocorre o tempo todo, tá? Então, eu retorno a falar sobre a água, a importância da hidratação. E eu sei que às vezes as pessoas ficam assim, mas poxa, né? Falam tanto de atividade física, eu quero só fazer uma drenagem, não quero fazer mais nada. Uma drenagem linfática. Claro que ajuda, super ajuda, né? Eu faço drenagem, né? Atendo o paciente um monte e adoro drenagem linfática, eu vejo resultados fantásticos. Porém, a atividade física, gente, e a questão alimentar e a hidratação da água são fundamentais, né? Nada é... Quando a gente associa os tratamentos, a gente consegue ver um resultado muito melhor. E eu não digo uma atividade física, nossa, agora eu tenho que me matar na academia porque a doutora Letícia falou que eu tenho que fazer. Não, gente, é uma caminhada, é subir uma escada, é você deixar realmente de ser sedentário, entendeu? Porque, né, nosso corpo precisa. Então, vamos falar agora um pouquinho da linfa. Lembra que eu falei? A linfa, o que a linfa é? Um líquido que fica entre os capilares linfáticos, tá? Como que a linfa é? Ela é um líquido um pouquinho mais viscoso do que a água e geralmente ela é amarelada ou rosada. Na literatura diz que ela é rosada também, mas eu já vi linfa vazando de perna de paciente e eu vi amarelada. Ela é uma amareladinho mesmo assim, mas é meio transparente, tá? Ela tem o quê? Água, eletrólitos, proteínas plasmáticas, ácidos graxos, que eu falei para vocês, bactérias, fragmentos de células. E também ela tem os leucócitos. Leucócitos e linfócitos são células
que auxiliam a parte imunológica. Então, quando a gente fala aqui, fazer uma drenagem linfática ajuda nessa parte de imunologia, me deu um branco na palavra, no sistema imunológico, de uma maneira geral, ajuda sim. Então, se você tem um sistema imunológico muito fraco, muito baixo, tá? Fica gripada, sem motivo, é legal se fazer uma drenagem linfática pelo menos uma vez por semana para dar uma acordada aí nesse sistema linfático. Claro, há contraindicações, então não pode ter neoplasias, nós já vamos falar das contraindicações. Então, quando eu falei que lembra que eu falei da atividade física? Então, o sedentarismo, uma alimentação muito tóxica, tudo isso faz com que a linfa fique mais espessa e faça uma dificuldade desse retorno, por isso que você acaba inchando, tendo esse edema, tá? Essa sensação de edema nada mais é que realmente pode ter um efeito cacifo, que é você apertar a pele e demorar muito para retornar, então já é um edema mais consistente. Ou simplesmente, às vezes, só uma sensação de dores nas pernas, a própria celulite, né, que é FEG, fibroedema geloide, então que é conhecido, né, como celulite. Tudo isso, o edema acaba, né, prejudicando esse excesso de líquido intersticial, tá? Agora eu quero falar para vocês aqui um pouquinho, vou avançar aqui, sobre as indicações e contraindicações, resumidamente. Deixa eu achar aqui, porque é tanto material. Uma outra coisa legal aqui. Nosso sistema, lembra que eu falei do coração, né? Que o coração, ele é o órgão bombeador do sistema circulatório. Mas o sistema linfático, ele não tem esse sistema bombeador. Então, os capilares, eles possuem válvulas. O nome dessas válvulas são chamados de linfângios. Linfângios, tá? Então, essa válvula é controlada pelo sistema autônomo. Então, ela abre e fecha automaticamente pelo sistema autônomo, tá? Então, ela abriu, a linfa passa, ela vai lá e fecha. Abriu a outra válvula de cima, a linfa passa e fecha. E assim vai, né, por todo o corpo. Então, tem como voltar a linfa? Não. Então, ela é unidirecional. Ela vai num único sentido, tá? Numa única direção. E como que é essa direção? Isso é muito importante, gente. Quando se for fazer uma drenagem linfática, se você é terapeuta, né? Se você é o fisioterapeuta ou esteticista que vai fazer a drenagem, pelo amor de Cristo, não façam isso. Não digam que vocês já ouviram o meu vídeo, que vocês são meus alunos. Nunca comecem pelo pé. E se você é paciente, cliente, se você for fazer uma drenagem com alguém e a pessoa começar pelo pé, levanta da máquina, vai embora que a pessoa não sabe o que tá fazendo. Sempre, gente, é de proximal para distal. O que é proximal? É próximo